Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o grande acontecimento ontem foi uma repórter russa que foi a Soledar para mostrar como a cidade já foi conquistada pelos russos, que não tem mais ucraniano lá, que está tudo seguro e coisa e tal, e imediatamente levou um tiro antes de começar a reportagem, teve que ser retirado de lá às pressas numa maca improvisada e virou um meme muito engraçado, já tem um monte de meme com a cara da repórter lá, né? E aquele negócio, né? Repórter, em tese, não pode ser atingido no campo de guerra, né? É crime de guerra você atingir repórter. Mas a verdade também é que o repórter ele tem que se vestir indicando que é um repórter. Geralmente eles usam coletes azuis, bem visíveis, escrito que são da televisão, que são da imprensa e coisa e tal. Os repórteres russos, por algum motivo nessa guerra, preferem se vestir igualzinho a soldado. Aí não tem como culpar o soldado ucraniano que, né, para eles era um soldado. Atirou e acabou acertando a mulher lá. A mulher ficou chateada e virou um meme muito engraçado, né? Bom, a ofensiva russa aqui em Zaporizhia, que começou ontem, segundo os próprios russos, não foi muito longe não, tá? Eles conseguiram tomar duas pequenas cidades que estavam ali na zona cinza, justamente porque eram cidades que eram muito ruins de você manter tropa ali. Eles colocaram tropa ali, os ucranianos atacaram com artilharia e parece que eles já recuaram, os russos já recuaram novamente para a posição original deles, ou seja, não foram a lugar nenhum, né? Em compensação, o avanço ucraniano aqui no norte de Luhansk, em Novoselivki, parece que está se consolidando. Se isso realmente acontecer, vai abrir a possibilidade de tomar Svatov e isso sim pode fazer uma diferença enorme. A gente vai falar aqui por quê, né? Houve um recálculo dos americanos sobre o número de mortos russos nessa guerra e o número saltou de 100 mil soldados russos mortos e feridos para 188 mil soldados russos mortos e feridos apenas em 2023. Ou seja, muita gente achando estranho, mas é porque houve uma mudança no cálculo do número de mortes. A gente vai entender exatamente por que isso daí. Vamos ver esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro, Falido, Militar ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso mais engraçado de ontem foi esse daqui, né? Olha só. A repórter, não fala o nome dela aqui, mas isso também não é importante, é uma repórter lá da televisão russa, mais uma propagandista russa. Ela foi a Soledar, então, para gravar ao vivo lá, para mostrar como é que tá tudo seguro em Soledar e coisa e tal. E olha o que aconteceu, né? Ela saiu do local lá da base deles. Repara como é que ela está vestida exatamente como um soldado, né? Tá com toda a camuflagem de um soldado. Os ucranianos não têm culpa, não tem como saber que ela é repórter, poxa. Aí, né, justamente ela foi lá para provar que a cidade estava totalmente controlada pelos russos, que não tem problema nenhum. E aparentemente isso aqui, onde ela está aqui, ó, é justamente aquela estação de Silj, que é bem na parte oeste, justamente onde tem confronto ainda, né? Os ucranianos ainda estão ali e pronto, levou um tiro e o pessoal está mostrando aqui. Aí tiveram que improvisar uma maca, ela levou um tiro no joelho, tiveram que improvisar uma maca, né, para tirá-la de lá, e aí o pessoal está lembrando aqui do equipamento médico aqui, né, estado da arte, né, o top do top equipamento médico. Maca é uma porta, tiveram que botar um pedaço de pau aqui para amarrar a perna dela e coisa e tal, né? Não tinha equipamento nenhum de socorro médico ali. Acabou fazendo uma propaganda ao contrário, né? Acabou provando que sim, Soledar está contestada ainda lá naquele canto oeste, tá? É importante notar isso, né? Como a gente falou aqui, Soledar, o centro da cidade, de fato, já está nas mãos dos russos, né? Infelizmente. Mas essa parte oeste aqui da cidade, e ela estava justamente nessa estação aqui de Silj, essa parte toda aqui ainda está contestada, ainda, os ucranianos ainda estão por aqui, né? E aqui depois ela no hospital e coisa e tal, não vai ter nada não, vai ter, bom, vai ficar de molho, né, por conta da perna dela,
mas não deve ter grandes consequências. Ela está mandando todo mundo ir fazer não sei o que lá e coisa e tal. Está muito chateada com a coisa. Mas o bom é que virou um meme, né? Dela gritando aqui, né? E o pessoal... Tem um monte de memes disso daqui. Depois vocês derem uma procurada aqui. Lembra que lá, algum tempo atrás, né, teve o caso desse rapaz aqui que estava atravessando uma balsa no rio de Dnipro, né, e de repente a Ucrânia começou a atingir o local ali, e ele também ficou com uma cara meio estranha, né? Aí o pessoal tá falando aqui que estão comparando os dois aqui, e já falaram até que deu match no Tinder, né? Já deu match dos dois no Tinder, né? Enfim, muito engraçada a coisa, mas mostra exatamente aquilo que a gente falou. Não, Soledar não está tranquila na mão dos russos, ao contrário, virou uma grande armadilha para os russos, né? Muitos estão morrendo ali em ataques justamente por conta da posição precária que eles estão ali em Soledar, né? Bom, outros assuntos, né? Aqui os ucranianos atingiram uma planta em Kadivka. Kadivka fica aqui, ó, no Oblast de Luhansk, né? É bem na retaguarda dos russos, e tem histórias conflitando se isso seria um hospital militar dos Kadirovitas, tá? Seria especificamente dos Kadirovitas, ou então um depósito de munição que estava sendo de reparo de equipamento que tem ali, né? Na verdade, segundo eles mostram aqui mais embaixo, ó, pode ser as duas coisas, tá vendo? Aqui é o local que foi atingido, Stahanov é o nome da empresa que tem aqui, e isso daqui pode ser que seja o depósito de equipamento, né, de munição, e tem um hospital aqui do lado que estaria sendo usado pelos Kadirovitas, né? Então se você vê aqui, ó, Stahanov Kadivka, né? Então eles dizem, o pessoal que diz que não sabe, isso aqui é Telegram russo, tá? Mas existe lá uma oficina, né, na fábrica de máquinas, e não exatamente no hospital. Só Kadirovitas foram tratados ali, e a gente não sabe, o resto do pessoal não sabia da existência desse hospital. Eles estavam em segredo ali, né? Mas os partisãos provavelmente perceberam e prepararam tudo para a liberação. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que justamente foi os partisãos da cidade notaram que tinha o hospital aqui dos Kadirovitas e a fábrica aqui nessa região, e entregaram as coordenadas para os ucranianos atingirem, né? E aqui outra coisa engraçada é que eles falando que a defesa antiaérea não funcionou, né? Então foi detectada um bombardeio pelas forças da Ucrânia, e foram 6 mísseis HIMARS. Não temos as informações sobre vítimas, e danos estão sendo verificados, né? E aqui o pessoal pergunta, mas e a defesa aérea? Todos os 6 mísseis atingiram o objetivo? Sim, todos os 6 mísseis atingiram o objetivo, né? Aqui uma outra informação interessante de blogger russo falando sobre a capacidade de restauro dos Bradleys americanos, né? Porque uma coisa que os russos estão preocupados é que, bom, os ucranianos vão receber esses equipamentos ocidentais. Mas e aí? Eles vão ter capacidade de reparar, né? De manter esses equipamentos? E daí o cara fala que, olha, eles não vão ter dificuldade não. Por quê? Porque algumas unidades russas receberam alguns Bradleys americanos, né? E a gente nunca teve dificuldade de consertar eles. Apenas manutenção mais complicada, que pode ser que tenham que mandar para algum país vizinho para os americanos consertarem, coisa e tal. E aí ele fala no final que não, que isso vai ser para ganhar dinheiro em cima da coisa, não sei o que lá, papo de russo, né? Mas que a boa notícia aqui é que parece que, bom, se os russos não têm dificuldade de consertar e operar o Bradley, os ucranianos também não vão ter esse tipo de problema, né? Bom, uma outra polêmica que surgiu. Lembra, anteontem a gente falou sobre os russos estarem botando sistemas antiaéreos no topo de prédios lá em Moscou e coisa e tal, e como isso é uma espécie de contrassenso, né? Não faz sentido isso, né? Eles botaram o Pantsir S1, né, que é um equipamento móvel. Ele é construído em cima de um caminhão justamente para você poder posicionar ele
da melhor maneira e botaram no alto de um prédio onde ele não pode andar para lugar nenhum. E tem sistemas que são fixos, são feitos para ser fixos mesmo, né? Enfim, qualquer ideia aqui não dá muito para saber. Tanto que eu falei que a minha visão é que era mais propaganda, né? Alguma coisa para fazer os russos se sentirem como estando na guerra e coisa e tal, né? E eu ainda acho que essa é a maior possibilidade nesse caso. Mas estão levantando a possibilidade aqui que, na verdade, não. Talvez realmente os russos estejam sabendo de uma tentativa ucraniana de atingir Moscou e estão se adiantando a isso com as armas que eles têm disponíveis, né? Então pode ser que não é a melhor defesa aérea que eles têm outras defesas mais firmes, mas para drones é uma excelente defesa. Então pode ser que eles estejam justamente tentando defender contra ataque de drones. E aí a Evergreen Intel aqui, ela traz uma possibilidade, porque se você olhar aonde especificamente foram colocados essas defesas, né, esse PANTSI, então ela está dizendo aqui, esse aqui é o do Ministério da Defesa, né? Não, desculpa, o Ministério da Defesa é aqui. Aqui é um depósito, um prédio em Moscou, e aqui é também outro prédio no número 38 da rua Petrovka, né? Então, ou seja, são esses três aqui que o pessoal identificou no centro de Moscou. E se você reparar, do ponto de vista estratégico, eles estão no lugar correto, né? Estão todos aqui protegendo o Kremlin, que está aqui no meio. Então o Kremlin tem 3 camadas ali de proteção nessa região, e além disso, um protege o outro, né? Porque eles estão todos aqui dentro do nível de proteção dos demais. Então, se é uma propaganda russa, foi uma propaganda bem feita, porque colocaram estrategicamente do ponto de vista ótimo, né? Mas pode ser que realmente eles estejam preocupados, né, da Ucrânia atingir Moscou. Que coisa curiosa. Bom, uma coisa engraçada que saiu também no Telegram russo foi essa conversa aqui do Murs, né? O Murs é um soldado, um comandante russo que comanda a LPR, que é a, entre aspas, Exército da, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Eu falei para vocês, não tem nada de ucraniano lá. Todo mundo que é controlado ali é russo, e a única coisa que tem de ucraniano lá é que eles fazem mobilização lá no lugar e acabam obrigando os ucranianos a servir nesse exército deles lá, né? Mas o Murs, ele estava criticando aqui a questão do equipamento de electronic warfare, né? Sistemas que para atrapalharem comunicação. E aí ele fala aqui, ó, um pouco mais de histórias mágicas sobre a comunicação lá no exército da DPR, né? LPR. Todos nós sabemos o quão fantásticos são os sistemas que a Rússia tem de electronic warfare, né, de guerra eletrônica. Você lembra aquelas histórias antes da guerra, né? Não, que eles apertam um botão e toda a comunicação em uma área de 500 quilômetros é destruída. Ninguém consegue falar nada com ninguém, porque o sistema de comunicação eletrônica bloqueia tudo e não sei o que lá. E, na verdade, a história é muito menor do que essa, a capacidade é muito mais limitada, mas o pior ainda é o seguinte, essas máquinas elas são construídas em cima de caminhões, né, em cima de coisas móveis, e custam muito dinheiro, custam muita grana mesmo, e aí a Motherland, né, a Rússia manda o pessoal especialista em warfare, né, em electronic warfare, para ir lá para a Ucrânia. Não, vai lá e acaba com a comunicação dos ucranianos, né? E não volte para cá sem uma gloriosa vitória das armas russas. Só que esse tipo de coisa, para você botar lá na linha de frente, é muito complicado, né? Botar esses jammers lá na linha de frente é realmente muito complicado. O inimigo tem inteligência de rádio, então eles vão detectar que tem um ponto de interferência ali e vão atirar com artilharia, vão destruir com artilharia. Não tem como esconder uma máquina desse tamanho, que são máquinas enormes, cheias de antena e coisa e tal, especialmente no inverno, com as florestas estando todas sem proteção, né, sem cobertura. E então, você já sabe o que está acontecendo, né? Ou seja, o pessoal, os pelotões de electronic warfare, eles vão lá, mas não vão na linha de frente, eles ficam mais na retaguarda. E aí, quando eles ligam os sistemas de supressão de comunicação eletrônica, adivinha? Eles acabam suprimindo a comunicação eletrônica do próprio exército russo, porque eles estão na retaguarda, eles não estão na linha de frente. E
E o pessoal reclama com ele, fala, poxa, por favor, para de atrapalhar a gente aqui, nós somos russos, a gente está do mesmo lado, tentando lutar aqui. Ah, não interessa, a gente tem a ordem para usar o sistema de Electronic Warfare aqui, a gente vai usar. Só que está usando contra os próprios russos, né? E aí ele fala que como é que é um absurdo isso, você pode não acreditar, mas é exatamente isso que acontece. Os oficiais russos se recusam a desligar aquilo ali, né? O pessoal russo falando, pô, pare de nos atrapalhar, de fazer a guerra eletrônica com a própria comunicação russa. Mas não, é impossível convencer o pessoal da guerra eletrônica, porque afinal eles têm os chefes deles, os chefes mandaram eles fazerem aquilo, eles vão lá e fazem. E pronto, né? Enfim, essas aí são as idiotices de um governo, no caso russo, né, que é altamente hierarquizado, que tem uma cadeia de comando muito rígida, né? Com uma cadeia de comando lá em cima, o cara não sabe exatamente o que está acontecendo lá na linha de frente, ele dá as ordens e as coisas parecem que estão funcionando, mas no final das contas não estão funcionando, estão atrapalhando mais do que ajudando os russos lá na linha de frente, né? Nós falamos ontem sobre uma possível ofensiva russa aqui em Zaporizhia, né? Porque os canais russos do Telegram e coisa e tal, os propagandistas estavam falando, não, agora é para valer, agora começou a grande ofensiva russa aqui em Zaporizhia. E, na verdade, o que aconteceu ontem, de fato, os russos avançaram, tomaram essas duas cidadezinhas aqui, ó, Pitakhty e Bilohirya. E são duas cidadezinhas que não estavam nem com os ucranianos nem com os russos. Por que isso? Essas cidadezinhas em azul aqui estão controladas pelos ucranianos. As em vermelho estão controladas pelos russos. E essas duas cidadezinhas aqui ninguém controlava. Por quê? Porque elas ficam numa região mais baixa e então, como tem outras regiões aqui mais altas do lado, é muito difícil tanto os ucranianos controlarem aqui Bilohirya quanto os russos também, né? E da mesma forma que, se os russos avançassem aqui, os ucranianos conseguiam ficar destruindo eles aqui, mas também não dava para os ucranianos avançarem, porque eles ficariam em posição desvantajosa face aos russos aqui, né? Aqui é do canal Reporting from Ukraine, né? Ele estava explicando isso lá no vídeo de ontem dele, e ele fala aqui, ó, tá vendo? A cidade aqui está no alto, mas essa cidadezinha aqui está numa parte mais baixa. E aí, simplesmente, nenhuma dos dois lados queria essa cidade. Os russos ontem foram lá e tomaram essa cidade. E já foram devidamente bombardeados com a artilharia ucraniana a partir daqui, uma situação mais alta. E, segundo estão dizendo, já abandonaram essa cidade de novo. Já abandonaram tanto essa daqui quanto a outra. Tanto essa quanto essa já foram abandonadas pelos russos de novo, por conta do bombardeio ucraniano, né? Então, eu não sei, tá? Se isso daí era para ser um grande avanço aqui, não foi. Agora, pode ser que isso seja uma distração, que eles estavam fazendo alguma coisa aqui só para testar, né? Para testar o avanço, para ver como é que estavam as defesas ucranianas na região. Pode ser que ainda venha uma grande ofensiva aí na visão dos russos, né? O fato é que ontem os russos estavam falando, já você viu o mapa que a gente colocou lá do Raibar, né? Ele dava essas cidades todas aqui como já contestadas e já começando o ataque a Orihriv e muito longe disso, muito longe. O que eles fizeram foi só essas duas cidadezinhas aqui. Enfim, flopou, na verdade flopou não, né? É propaganda russa pura, nenhuma coisa na realidade, nenhum pé na realidade, né? Por outro lado, no eixo Svatov e Kriminá, os ucranianos têm avançado, tá? Têm conseguido avançar de forma segura ali, né? Já estão batendo na porta em Kriminá, a gente já viu isso, e também lá em Svatov, parece que em Novoselivsk a coisa está caminhando, e não só isso, aqui no sul também parece que os ucranianos conseguiram avançar para leste de Bilohorivka, para nordeste de Bilohorivka, na verdade. Ou seja, o que a gente está falando aqui, né? Bilohorivka é essa cidade aqui, Kriminá está mais aqui para cima, e os ucranianos conseguiram avançar para cá, né? Qual que é a importância disso daqui? A importância disso daqui é que é possível que eles consigam prejudicar Rubizhne, né? A fuga natural dos russos de Kriminá vai ser para Rubizhne, né? Repara que as outras opções aqui não são muito boas, todas elas podem ser interceptadas pelos ucranianos. Então, o mais provável para os russos aqui é fugir para Rubizhne. Se os ucranianos começam a ameaçar Rubizhne aqui, a coisa pode ficar ainda mais complicada para os russos, né?
os ucranianos estão cada vez mais próximos de Kriminá, né? E a Bri trouxe aqui uma informação sobre a importância dessa linha, né? Porque ao contrário de Bakhmut, que é uma cidade que não tem importância estratégica, aqui sim. E por quê? Ela fala aqui que muita gente olha isso daqui e não percebe a importância disso daqui, mas a importância toda são as linhas de comunicação, as linhas de suprimento do exército russo, né? E aqui ela faz um mapa explicando aqui como é que essas linhas de suprimento, mas eu acho que é mais fácil até a gente ver aqui no mapa, né? E ela fala que os russos tinham 3 grandes linhas de suprimento para toda a linha de frente deles, que era aqui por Kupiansk, que era essa linha aqui que tem tanto estrada de ferro quanto rodoviário, né? Tem a outra aqui vindo por Troitsk e Svatov, então essa daqui era uma, essa aqui é outra, e tem outra vindo aqui por Starobilsk. São as 3 grandes linhas de comunicação que os russos estão usando para abastecer tudo isso daqui. Veja, é lógico, eles podem fazer a volta, né, fazer esse contorno todo aqui, abastecer por aqui as tropas, é o que eles vão fazer. Mas o ponto central aqui é que fica mais difícil para eles, né? É por isso que estrategicamente é importante. Eles passam a ter que dar uma volta enorme, né? E essa linha de suprimento que eles tinham aqui a partir de Belgorod morreu com Kupiansk. Quando os ucranianos retomaram Kupiansk, isso aqui já ficou impossível de ser usado. Mesmo essa linha aqui de Svatov e Kriminá, ela, para ser usada, é muito complicado, não dá para usá-la completamente, ela ainda é parcialmente usada para abastecer Svatov, alguma coisa aqui, mas ela não consegue mais chegar aqui no grosso das forças russas aqui. Então essa linha já está comprometida, e agora o que os russos têm usado muito é justamente a linha em Starobilsk, né? Só que, se os ucranianos romperem isso daqui, essa parte norte aqui de Luhansk, ela é bem vazia, né? É uma área que não tem muitas cidades, muita população. Então, se os ucranianos vencerem essa linha Kriminá e Svatov aqui, é muito provável que eles vão ou também ameaçar diretamente Starobilsk, ou vão chegar muito próximos da cidade, o que impediria que os russos usassem também essa linha de comunicação para abastecer aqui a linha de frente, né? Então, estrategicamente é muito importante esse movimento aqui, e é o que a gente tem visto acontecer, né? Os ucranianos estão tanto aqui em Kriminá avançando, quanto aqui em Novoselivsk, aqui em direção a Svatov, mais aqui em cima, né? E ela fala também que é importante notar onde estão as pontes, né, e outras infraestruturas no mapa, que os ucranianos, podendo destruir, dificultam os russos de usarem essas linhas de comunicação, né? Então, ela fala aqui, por que a Ucrânia está jogando tudo na linha Svatov e Kriminá, apesar das tragédias lá em Bakhmut, né, perdendo Bakhmut, coisa e tal. E o que ela diz na verdade, porque tomar Svatov e Kriminá é algo que muda o jogo, né? É algo que faz muita diferença. Aí ela explica aquele negócio que a gente falou aqui. E, além disso, né, a questão do controle do HIMARS também, quando você chegar, quando os ucranianos tiverem essa parte norte aqui, eles vão poder ameaçar diretamente Luhansk com o HIMARS, e Luhansk hoje em dia virou um grande depósito de munição para os russos, né, justamente por estar longe do alcance dos HIMARS. E aí ela fala aqui, a gente não sabe exatamente o que os ucranianos vão fazer, mas de qualquer forma, se eles capturarem Svatov e Kriminá, eles colocariam um grande peso no suprimento russo, né? Dificultaria muito a logística russa, e isso seria excelente para prepararem para uma ofensiva na primavera. Então o que ela está dizendo aqui é que pode ser que a estratégia ucraniana agora no inverno seja justamente avançar aqui na região de Svatov e Kriminá para tentar chegar aqui o mais próximo possível de Starobilsk e fechar essa terceira linha de suprimento que os russos ainda conseguem abastecer a linha de frente aqui, né? Isso tudo para, na primavera, poder fazer a grande ofensiva, talvez em Zaporizhia, o mais provável, né? Bom, vamos acompanhar aqui o Defmon na thread dele para ver todo o resto da linha de frente, se teve mudança ou não, né? A temperatura já está negativa novamente, já congelou novamente o solo lá na região. Então, a gente estava esperando isso, né? No final de semana iria congelar novamente lá a região, né?
Uma coisa curiosa que ele aponta aqui, né, aqui próximo a Novoselivsk, né, lembra, Novoselivsk, essa cidadezinha aqui, Kuzemivka está aqui, e essas 4 cidades aqui são as cidades chaves para se chegar em Svatov, é por onde os ucranianos pretendem chegar em Svatov, né. Todas elas já estão aqui na zona cinza, já estão sendo disputadas, umas mais, outras menos. O que faltava era Kuzemivka, e parece que agora os ucranianos estão fazendo um esforço sério aqui para tomar Kuzemivka. Agora, uma coisa que ele aponta aqui, pode reparar, em todos os vídeos, nos últimos vídeos, a gente via os russos a partir de Kolomyshchyra atacando Stelmarivka, né, essa cidade aqui. Sempre tinha os russos daqui para cá tentando atingir essa outra cidade aqui próxima, né? E agora não tem. Os russos não tentaram dessa vez. Por quê? Provavelmente porque os ucranianos avançaram mais aqui em Kolomyshchyra e os russos preferiram priorizar a defesa de Kuzemivka aqui, né? Eles sabem que se perder Kuzemivka, essas outras cidades aqui já estão mais ou menos na zona cinza, é a abertura completa da porteira aqui em direção a Svatov, né? Aqui em Kreminá, né, a gente tem as informações aqui de novo que os russos tentaram avançar aqui em Ploshanka, em Chervonopopivka e mais aqui embaixo em Bilororivka, né? Agora aqui nesse mapa não está mostrando aquele avanço que os ucranianos teriam conseguido avançar mais a leste aqui de Bilororivka, né? Na visão lá da BRI, a gente já tem indicações que os ucranianos estão mais avançados aqui em direção a Rubizhne, né? É lógico, eles não vão conseguir atacar Rubizhne a partir daqui, porque tem um rio aqui, esse rio aqui é bem grandinho, né? É difícil de atravessar aqui. Mas é aquele negócio, se os ucranianos tomarem, por exemplo, Privilya, que é essa cidade aqui, eles podem bombardear Rubizhne, podem bombardear Kreminá e podem bombardear a estrada entre os dois. Então eles começam a deixar os russos numa situação muito ruim, né? Provavelmente a estratégia ucraniana é essa, é forçar Kreminá e chegar aqui por baixo de forma que está ameaçando a última saída que o pessoal de Kreminá tem. Isso vai forçar os russos a abandonarem a cidade, né? Outra coisa curiosa que o Defimon coloca aqui é que Holikov, essa cidadezinha aqui, foi bombardeada pelos russos. Ou seja, isso dá a entender que tem tropas ucranianas aqui, né? Os russos não iriam bombardear a cidade que está com as tropas deles, né? A gente não sabe exatamente qual é a situação nesse lugar aqui, né? Aliás, todas essas informações que a gente tem, vocês sabem, são informações preliminares, né? Certeza, certeza, certeza é muito difícil de ter de qualquer posição aqui. Eles chamam isso do fog da guerra, né? O fog da guerra está muito alto, é difícil de você saber exatamente o que está acontecendo. É um tanto contraditório você achar que os russos atacaram Chervonopopivka e bombardearam Holikov. Só se os ucranianos já estão aqui e os russos tentaram tomar Chervonopopivka, não atacaram aqui, mas atacaram aqui, né? Enfim, não dá para saber direito como é que está essa situação aqui, mas o importante é que as indicações é que os ucranianos estão chegando cada vez mais perto aqui de Kreminá, né? Os russos fizeram um ataque em Terni, aqui nessa região, aqui tem indicação disso também. Não tiveram sucesso não, mas provavelmente é alguma coisa mais de grupo de escolta, não é um ataque coordenado, né? Aqui em Soledar também ele afirma que não está muito claro o que aconteceu, né, o que está acontecendo. A gente sabe que Soledar, o grosso da cidade, já está na mão dos russos, mas ainda tem alguma batalha aqui no oeste da cidade. E mesmo aqui na cidade, os russos têm sido alvo de bombardeio com muita facilidade pelos ucranianos. Agora, as informações é que os ucranianos defenderam ataques Krasnopolivka, Rozdolivka, que fica aqui, e enfim, um monte de lugares aqui. Os russos estão dizendo que tomaram Blahodatne, essa cidade aqui. Se tomaram mesmo, é preocupante. Por quê? Porque daqui eles podem ameaçar essa outra rota aqui, que é uma das rotas que os ucranianos têm para... deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar mais fácil. Eles podem aqui, a partir de Blahodatne, que está marcado em roxo aqui no mapa, né? Eles podem avançar e, eventualmente, tomar ou impedir o uso dessa estrada aqui, que é uma das estradas que abastece Bakhmut, né? Bakhmut está mais aqui embaixo. Então, é preocupante isso daqui, mas não está confirmado ainda. Por enquanto, são só os russos dizendo que tomaram, né? Ele fala aqui que a situação não está clara para ele, não tem muitas evidências. Aqui ele fala aqui que o exército russo disse que tomou Blahodatne,
pode até ser, ele fala, é provável, mas os ucranianos têm uma posição mais alta aqui a oeste, devem fazer a defesa aqui, mas de qualquer forma não tem nenhuma evidência ainda de que isso tenha acontecido, tá? E aqui mais ao sul também a situação está bastante confusa. Klishivka parece que já foi tomada em sua maioria, mas os ucranianos ainda estão defendendo aqui nas posições dele a oeste de Klishivka, né? E eles estão falando aqui que os ucranianos repeliram um ataque em Predtechine. Predtechine é aqui, ó. Então, ou seja, que estranho, né? Como é que tá tão longe aqui? Pode ser que eles tenham usado na direção D, né? Ou seja, não necessariamente próximo à cidade, né? Enfim, é um fato que aqui na região de Bakhmut os russos estão avançando, né? Agora é aquela escolha que os ucranianos fizeram. Parece que eles não estão entregando Bakhmut rapidamente, né? Vão vender caro essa vitória, mas o foco deles não é aqui. O foco deles é lá em Svatov e Kriminá. Aqui, se eles perderem, não tem tanto problema assim, né? Tem muita gente falando assim, mas e o contrário? Por que eles estão, então, mantendo essas tropas em Bakhmut? Por que não entregam Bakhmut de uma vez? Porque aí, se fizerem isso, se entregarem Bakhmut rapidamente, os russos vão vir com ímpeto e podem continuar tomando mais coisa. Então não pode. Eles estão entregando a cidade, mas estão entregando com custo, né? Estão entregando fazendo com que os russos tenham muitas perdas, se esforcem muito aqui, né? Aqui ele mostra os locais em que tem evidência fotográfica de presença russa, são esses pontinhos vermelhos, e onde tem evidência fotográfica de presença ucraniana, que são esses pontinhos azuis aqui. Então dá para ver que a situação está bem confusa por aqui, não dá para saber, não tem nenhuma evidência de que os russos estejam, por exemplo, aqui na direção de Predtechine, né? Que a gente viu, pelo menos não tem evidência, pode ser que estejam, mas não tenha foto ou alguma coisa mais clara ali, né? Por fim, aqui em Donetsk, né, mais uma vez, Vodiane e Marinka são os pontos centrais aqui, mas não teve nenhuma mudança. Os ucranianos conseguiram deter os russos nessa direção, né? E aqui falou-se sobre o avanço lá em Zaporizhia, mas a gente já explicou que não teve nada, na verdade. Os russos colocaram umas animações aqui bacanas e coisa e tal, de que eles estavam avançando e coisa e tal, mas na verdade não teve avanço significativo nenhum, né? Aí ele mostra aqui a foto da repórter lá na coisa e vem os montes de memes que tem por aí. O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre essa coisa, né? A defesa ucraniana de Bakhmut é um esforço estratégico interessante, apesar dos custos disso para a Ucrânia, né? Então, como eles falam aqui, que o fato de que se os ucranianos tivessem entregado Bakhmut não é uma cidade estratégica, mas se eles tivessem entregue de forma fácil, né, isso permitiria que os russos avançassem além de Bakhmut, né? Dessa forma, eles estão mantendo os russos ali, mas ao mesmo tempo não comprometeram suas reservas para defender Bakhmut, né, que era o que os russos queriam. Os russos queriam atrair as reservas ucranianas para aquela região ali, justamente para tirar a gente de Zaporizhia e de Svatov, né? Não conseguiram isso daí. Alguns bloggers militares estão falando sobre a troca do general Teplinsky pelo tenente-general Makarevich como comandantes das forças de paraquedistas russos, né, os VDV. Então, houve uma troca e, segundo eles, essa troca deixou mais clara ainda a fratura entre os dois grandes grupos dentro do exército russo, né? O grupo pró-Gerasimov, que é a galera mais tradicional, que representa a estrutura tradicional do exército, e aquele pessoal que não está tão alinhado assim com o MOD, que tem achado interessante as técnicas do grupo Wagner, tem visto o Prigozhin como aquele cara que vai lá na linha de frente, coisa e tal, então é algo que o pessoal se identifica mais com ele, né? Então parece que tem uma ruptura aí dentro das próprias forças armadas russas, né? E a retirada dele é justamente porque ele era contrário à ideia do Gerasimov de usar o VDV na área de Bakhmut, né? E lembra, a gente falou isso, né? Que tinha unidades do VDV lá em Bakhmut ajudando o pessoal do Prigozhin, né?
Então o Gerasimov queria usar o VDV até para poder dizer que foi o VDV, não foi o Prigozhin que tomou Soledar, né? E finalmente a inteligência americana estima o total de causalidades russas em 188 mil no dia 20 de janeiro. Ou seja, causalidades incluem soldados que morreram ou que ficaram feridos de forma que não podem voltar para a batalha, né? E isso é um número muito significativo, normalmente é 3 para 1, né? Para cada morto você tem 3 que ficaram feridos e não podem mais batalhar. Então, eles estão sugerindo que 47 mil soldados russos foram mortos em menos de um ano de luta, o que é realmente algo muito mais do que qualquer outra guerra aí na história, né? O exército americano estima que o total de mortes no Vietnã dos americanos é de 58 mil ao longo de 8 anos de guerra muito intensa lá, né? Os soviéticos perderam 15 mil soldados em 9 anos de Afeganistão. Então, se os russos de fato perderam 47 mil soldados em um ano, é realmente um número impressionante isso daí. Mas esse número está causando uma certa confusão aqui, né? Por quê? Porque esse número era 100 mil no final do ano passado, e agora apareceu, não, na verdade, em 8 de janeiro, era em torno de 100 mil. Em 21 de janeiro, passou para 188 mil. E daí o pessoal falou, pô, peraí, como é que tá isso daí? Será que morreram 188 mil pessoas nesse intervalo de tempo? Muito difícil, né? Mas, na verdade, o Trent Telenko explica aqui que ele está fazendo, na verdade, uma mudança de estimativa dos americanos, né? Porque vocês sabem, neste momento, no meio de uma guerra, é impossível você ter uma contagem precisa. O que você tem são modelos que os militares usam para estimar morte, né? Então tem uma série de contas que eles fazem e, no final das contas, dá um valor aproximado bem razoável, né? Então, a questão é que os americanos mudaram um pouco o padrão que eles estavam usando e, com isso, chegaram nesse número agora, principalmente considerando, segundo ele aqui, a capacidade médica dos russos, né? Eles estão dizendo aqui que agora esses 88 mil são devido... Eles fizeram um cálculo retroativo desde o início da guerra, considerando outras mortes não referentes à batalha. Ou seja, soldados que, por exemplo, se ferem na trincheira. Isso acontece, né? As pessoas às vezes têm acidentes e acabam se ferindo ali, né? E... também pessoas que têm congelamento, né, de membros, né, no inverno, isso é muito crítico. Então eles fizeram pegaram dados dos hospitais na Rússia e na Bielorrússia, e em Belarus, né, e também outras informações de causalidades não referentes à batalha, tempo frio, e com isso esse número foi expandido em 88 mil pessoas, né? Ainda tem uma questão aqui do quantos feridos para cada morto russo, que é uma questão difícil de você dizer, né? E o ponto final dele aqui é que, embora esse número tenha crescido, ou seja, que os americanos estejam tentando melhorar a inteligência disso e isso daí, pegar números mais precisos, ele acha que isso ainda está muito aquém do número real. Na visão dele, o número real é muito maior no final das contas, né? E ele também fala aqui no final sobre um relatório do BDN, que é o serviço secreto alemão lá, né? Que os ucranianos estariam perdendo mais de 100 combatentes por dia ali na região de Bakhmut apenas, né? E segundo a visão do Trent Telenko, isso é propaganda pura, porque não faz sentido isso, os ucranianos estão se defendendo, não estão atacando ali, não faz sentido esse tipo de número, né? Entre 100 e 150 mortes por dia em toda a linha de frente, é possível sim que os ucranianos estejam sofrendo isso, né? Os russos estão muito acima disso. Mas só na área de Bakhmut seria um número exagerado. E o que ele está sugerindo aqui é que o BDN está realmente com algum problema ali em termos de infiltração russa lá na Alemanha, né? Não dá para descartar isso totalmente. Um último ponto curioso aqui, né? A gente está falando sobre a Alemanha tá meio que relutando a entregar os tanques para a Ucrânia, né? E aí uma coisa que todo mundo está se perguntando é por quê? Qual que é o objetivo da Alemanha, né? A Alemanha
ela quer que a Ucrânia ganhe a guerra também, ela não quer que dê problema, né? Então qual seria a lógica por trás dos shows estar negando esse tipo de coisa? E, bom, a gente não sabe, mas o Thorsten Benner aqui, ele traz uma alternativa que saiu nesse jornal aqui checo, né, da República Checa, em que ele explica o seguinte, que os Estados Unidos estão oferecendo tanques Abrams M1 para cada país que quiser entregar o Leopard 2 para a Ucrânia. E aí, lógico, os países querem. E o problema é que a indústria de defesa alemã está dizendo que vai perder esses países para os Abrams americanos, né? Então os americanos estariam querendo enviar o Leopard 2 para a Ucrânia uma espécie de jogada comercial, né? Então essa é uma explicação que eles estão dando aqui, né? Não dá para entender isso daí, não me parece que seja alguma coisa factível isso, né? Mas é uma desculpa que eles estão dando aqui para a Alemanha não entregar o Leopard. Ela está temerosa de que os americanos vão tomar mercado da indústria de defesa. Não sei se tem esse problema todo, não. É aquele problema que a gente falou, né? O Leopard ele tem uma vantagem grande justamente dele estar na Europa para fazer manutenção, esse tipo de coisa, né? O Abrams, muito da manutenção dele é feita só nos Estados Unidos. Esse é um dos motivos para não mandar Abrams diretamente para a Ucrânia, né? Então, pode ser que no final das contas o que a gente está vendo aqui seja uma briga comercial aqui na Europa, né? E só mais uma coisa engraçada aqui, né? O André Perpetua, ele falou que a Câmara russa está dizendo que é para as mulheres russas terem 4 filhos, que é para poder fazer frente aos homens perdidos nessa guerra e coisa e tal. E ele achou isso engraçado porque ele pessoalmente conhece 2 famílias russas diferentes, que todas as duas têm mais de 4 filhos, e ambas fugiram da Rússia por conta dos problemas da guerra, né? A Rússia vai ter uma dificuldade muito grande de se recuperar depois disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.